Meus irmãos, agora nós vamos entrar na parte do marido como pai e mestre, na página 88, tá bom? O marido, o esposo, como pai e mestre. Essa figura de pai nós temos em Deus. Ele se compadece pelos seus filhos, aqueles que ele ama, e Deus ama a todos, embora alguns estejam distantes do Senhor. Mas o amor de Deus é extensivo a toda a humanidade, e nós temos esse exemplo. Mas em relação ao amor do pai aos seus filhos, duas coisas são importantes aqui: pai e mestre. Parece difícil, né? Mas é uma balança que deve estar equilibrada, porque como pai também ele vai ser o exemplo dessa casa, o exemplo desse lar, exemplo dos seus filhos. Ele deve conhecer as limitações dos filhos, o pai, né? Saber não comparar um filho com o outro. Talvez um filho seja bom em matemática, outro seja péssimo em matemática, mas encontrar os valores de ambos e enaltecer esses valores. Quem sabe alguém não tenha essa tendência em algumas áreas, mas em outras eles se sobressaem bastante. Mas o pai, ao conversar com o filho, ao apontar, não dizer palavras, me perdoe aqui a palavra chula, né? Um analfabeto, um leigo, um inacessível, não. Mas sempre apontar os valores do filho e tentar ajudá-los. Então, os educadores aí modernos, infelizmente, eles têm uma outra concepção. A família para eles não é família, a família não serve para nada. E eles tentam desmoronar, separar, fatiar a família em diversos campos, mas ainda nós temos e combatemos esses falsos ensinos, porque nós temos Deus como nosso Pai, nós somos uma família e oriundos de uma família que ele criou inicialmente perfeita no Éden, e ela se tornou imperfeita pelo seu próprio erro, pela sua desobediência, pelo seu próprio ego, no caso Adão e Eva, e o mal, né, sobre a humanidade. Mas em Cristo agora nós temos a bênção, nós somos abençoados. Então servimos a Deus, e o próprio Salmo menciona, no Salmo 127, que a herança do Senhor são os filhos. Então os filhos são dádivas de Deus, são presentes de Deus, temos que ter essa figura. Então, se um filho veio, não foi planejado, bênção de Deus, irmãos, para a sua vida, bênção de Deus para a sua casa, e deve ser criá-lo na demonstração do Senhor, e com este exemplo de mestre, ensinando sempre. Eu tenho aqui anotado que este criai-os, em Efésios 4:6, ele tem a ideia de levar o filho à maturidade, de estimar, de treinar, de trazer um treinamento ao filho. Veja, irmãos, o papel do pai como mestre não é terceirizar esta responsabilidade à escola, a terceiro, aos avós, aos tios, aos primos. A igreja tem esse papel também, educador na parte cristã, mas repousa sobre o pai a parcela maior de estimar, de treinar, de criar esses filhos, de elevar a maturidade. Já pensou, irmãos? O treinamento são com exercícios, quem sabe diários, e para a pessoa chegar a ser estimulada a desejar mais o Senhor e crer mais no Senhor Jesus. Então a natureza do pai, ela é em Deus, né, no Senhor, sempre nós vamos ver, e Deus deu essa responsabilidade. E cabe também ao pai aqui não provocar a ira dos filhos, né? Não provocar a ira dos filhos de maneira alguma, em hipótese alguma. Ao contrário, o pai deve amar os seus filhos, amar os seus filhos, né? Não ter, bom exemplo de Jacó, ela tinha 12 filhos e tinha um que era o preferido, o amado, o especial, ou da túnica de várias cores. Não se pode fazer isso. O pai deve amar a todos. Se é um filho, ame, eduque, não mime, né? Não bajule, porque um dia ele vai ter que andar com as próprias pernas,
e isso, se acontecer, é prejudicial a ele, mas que ele possa ser levado à maturidade, ao crescimento, e ter uma juventude saudável, uma adolescência saudável, e possa lá na frente, né, dar alegria ao Pai. Veja que o Provérbios 22:15, na página 89, está ali uma referência sobre o sábio Salomão, escrevendo aos Provérbios, Provérbios. Ele diz o seguinte, que embora a estultícia esteja ligada ao coração da criança, podemos ter certeza de que a vara da disciplina afastará dela a correção, né? Aqui não tem nem como ensinar a maneira, a forma que você educa o filho. Não pode espancar, é lógico, mas a maneira, o filho, um não às vezes vale mais do que um presente, um não vale mais do que muitas palavras. Eu vi uma representação, uma mãe doando vários brinquedos, videogame e essas coisas aradas, celular de hoje ao filho, e o filho tipo meio querendo puxar ali o braço da mãe, e a mãe dizia: o que você quer que eu te dê? Já te dei tudo. E o filho respondia para a mãe: eu quero que você me diga um não. Às vezes esse não, voltando ao decálogo, lá Deus diz por várias vezes: não, não, não matarás, e assim vai. Então o não de Deus faz parte da disciplina para nós como igreja, e quanto mais o não do pai lá dentro do lar, da família, para corrigir, para educar o seu filho. E aí a forma que o irmão vai fazer, isso varia de casa para casa, de lar para lar, e varia. Então eu creio que todos nós devemos achar meios e formas para ensinar os nossos filhos. Devemos instruir também os filhos, né? Instruir, dar essa instrução. Veja que o texto bíblico lá em Deuteronômio, ele afirma que o pai, ele em casa, pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ele tinha essa instrução aos filhos, né? Então um pai que não tem intimidade, que não lê a palavra, não se preocupa com as coisas de Deus, não tem princípios, ele está, os seus dias estão contados ao fracasso. Então aquele que ensina a palavra de Deus, leva os filhos ao conhecimento de Deus, o disciplinar o seu comportamento, as boas maneiras dentro do seu lar, dificilmente esse pai, né, vai cometer erros. Mas o meu filho tem um livre-arbítrio. Não tem problema, isso é uma grande verdade. Isso os filhos devem escolher, mas eles não vai ser responsabilidade do pai, né, se esta criança, este filho, ao crescer, ao sair da casa do pai, ir lá na faculdade, por vontade própria, ele quis errar, escolha dele, mas o que seu pai ensinou, corrigiu, ensinou, né, o pai está isento desta responsabilidade. Na página 92 repete aqui o homem como sacerdote da família, da casa, do lar, não só em relação aos filhos, mas a esposa. Ele deve proporcionar momentos de felicidade, de contentamento. Não vamos ter uma família perfeita, como alguém esses dias disse que bateu o martelo, que tem família perfeita. Nós encontramos família feliz. Se você olhar para todas as famílias da Bíblia, todas elas tinham alguma dificuldade e precisava ser superada, vencida, perdão e alguma coisa a mais. O homem como protetor da família também já mencionamos, e o marido deve proteger a esposa psicologicamente, né? A Bíblia fala que a esposa é o vaso mais frágil, né? Eu creio que isso dentro da sensibilidade, irmão, né? Da sensibilidade que a mulher tem, em parâmetro geral, não individual, não selecionando, mas em relação à força, né? Deus concedeu mais ao homem, e em relação ao serviço braçal, mas tem mulher que ela tem força. Não, irmão, pode ser na individualidade, em questão dos hormônios, né? E assim, exercício e tudo mais. Mas em relação no sentido geral, né? Você pode ver que o homem, ele tem esta figura. Tem coisas que na casa só cabe ao homem,
E o homem não pode, ele tem que prover de todas as maneiras, inclusive psicologicamente. Isso a Bíblia diz em 1 Pedro 3:7. O homem não pode humilhar a esposa publicamente, quer seja por palavra, irmãos, por olhar, por gestos. Jamais, jamais, isso jamais. Deus concedeu à esposa, à mulher, aquela ideia judaica de algumas escolas no período ali daqueles 400 anos pós-exílio que surgiu em relação à mulher. Isso tem que cair por terra do meio do cristianismo, dos cristãos. A esposa, as mulheres, Jesus enaltece, valoriza elas, e assim nós também devemos, em relação ao chefe da casa, o marido, proteger a esposa psicologicamente.